A leitura auxilia no aprendizado da gramática? Se sim, por quê? Bem, eu acredito que para se responder essa pergunta se faz necessário diferenciar dois aspectos. Primeiro, na língua portuguesa, qualquer leitura que exerça uma função de memorização, por exemplo, a memorização de um poema ou mesmo de algum trecho de qualquer prosa, ela é uma memorização diferente daquela mecânica, ou seja, a memorização mecânica que a gramática nos obriga. Ou seja, nós aprendemos e percebemos também a musicalidade e o estilo das formas gramaticais expostas dentro de um texto propriamente dito. Além disso, existem estruturas gramaticais que, na prática, não estão dadas nos próprios manuais, mas que aparecem somente em textos literários, que podem vir a ser interpretados à luz da gramática, mas você pode acessá-los de maneira mais natural e, inclusive, de maneira mais fácil. Então, sobre um aspecto um pouco mais simples, sim, a leitura auxilia no aprendizado da gramática, mas somente na língua portuguesa, porque em outros idiomas, de fato, também nos auxilia, mas somente quando nós já temos um conhecimento mais amplo. Por exemplo, em alemão existem determinadas regras de pontos e princípios gramaticais que, quando decorados, nos auxiliam no aprendizado e no desenvolvimento de qualquer frase que seja. Por exemplo, a famosa regra Tecamolo ou Tecamolo, que é a sigla para temporal, causal, modal e local. Esta sigla, ou a regra Tecamolo, ela nos ajuda a realizar os elementos de frase ou a sintaxe de maneira mais profunda. E nós conseguimos acertar, digamos, a posição dos elementos de uma determinada sentença sem nenhum problema. Então, quando nós afirmamos, por exemplo, Ich war gestern wegen des Regens nicht in der Arbeit, eu não estive no trabalho ontem em razão ou devido à chuva. Em português, os elementos sintáticos que aparecem nessa frase são completamente diferentes daquilo que ocorre em alemão. E para que nós possamos efetivar uma boa tradução ou mesmo uma boa fala em alemão, nós precisamos saber desta regra Tecamolo, para que nós não realizemos nenhum erro de sintaxe que possa existir. Então, a repetição alternativa deste tipo de exemplo demonstra que o aprendizado em outras línguas ele funciona melhor a partir de construção de temas semelhantes através de frases diferentes. E a leitura de textos também lhe concede esse tipo de estrutura de maneira mais natural, porém é sempre de uma maneira um pouco mais reduzida aos estudantes que já detêm um certo conhecimento, sobretudo o conhecimento avançado. Então, não queira ler um texto C1 em alemão, ou B1, B2, que certamente você não vai entender caso você ainda não tenha o vocabulário e as estruturas gramaticais em mente. Então, em língua portuguesa, a leitura de textos literários, de textos como contos, poesia e mesmo um simples romance, ele de fato nos ajuda a compreender melhor as funções gramaticais. Em outros idiomas também, mas se faz necessário ter certa cautela.